cristão batizado seguindo Jesus. Quem segue Jesus, olha o que os apóstolos nos ensinaram. Que nossa fé se fundamenta nas escrituras e na tradição da igreja, no que os apóstolos nos deixaram. O que tudo nós estamos dizendo aqui, nasce a igreja com essa comunidade dos apóstolos, que jamais, milhões de anos depois de nós, continuarão dizendo como que foi que esse mundo foi salvo. Deus, no coração de Deus, que a igreja fosse da forma que ela hoje continua sendo. Talvez com algumas falhas, mas o principal dela é continuar fazendo a memória daquilo que Jesus nos deixou. E de modo especial, de amar. Se nós não estamos amando, então o erro está em nós cristãos, que não estamos ouvindo. Que Jesus pergunta para Pedro, você me ama? E fala, Pedro vai dizer, tu sabes, Senhor, que eu te amo. Então, vá e faça. Cuide, como eu fiz, como eu cuidei. Cuida das minhas ovelhas. Continue essa igreja, continue, fazer em memória de mim. Sim, tá, mãe. E voltando esse ser igreja, é interessante que muitas vezes nós, como católicos, né, que participa da missa dominical no sábado, que é batizado, que tem o sacramento da iniciação cristã, que é casado, que entra com esse pensamento de discordância com aquilo que a igreja determina, né? E eu quero dizer uma coisa para você. Quando você lê e ouvir ou buscar conhecer a história dos mártires da igreja, dos santos padres do deserto conhecidos, os monges, né? Esses homens deram a vida como santo. Aliás, um exemplo bem claro, São Policarpo de Esmira, ele foi assado praticamente numa fogueira, por amor a Jesus Cristo. Ele deu a vida por Jesus Cristo, defendeu a vida por Jesus Cristo. Quando você pega no Antigo Testamento, lá em Macabeus, a história de Macabeus, eu acho lindíssima a história de Macabeus, o senhor chamado Lealzar com 90 anos de idade, e uma mãe com seus 7 filhos, que morreram, deram a sua vida, por amor, por testemunhar a fé em Deus Pai, na promessa que viria. E não ídolos, porque o rei queria que eles professassem, que eles venerassem, que eles cedessem ao ídolo, né? O que era do rei. E eles diziam, não, a fé deles, eles foram para a fogueira dizendo, e louvando e bendizendo ao Deus de Javé. Quem era o Deus do Senhor Javé? O Deus Todo-Poderoso que Moisés, que Abraão tinha anunciado e testemunhado, e que era o Deus da fé do povo hebreu. Então, é bonito ver isso, né? Que já no Antigo Testamento, bonito quando nós falávamos de igreja. Então, já são pessoas que testemunham, né? Então, são pessoas, é cristão, só que ele não era chamado de cristão ainda, é chamado de cristão lá em Antioquia. Mas é um cristão, é alguém que professa sua fé em Deus Pai, em Deus Filho e em Deus Espírito Santo, que é um só. 3 pessoas, outro ato grandioso. Nosso Deus é trindade. O nosso Deus é igreja, Itamar. O nosso Deus é igreja. Trindade. Nosso Deus é igreja. Outro ponto que eu acho assim, fundamental, que isso é bom para a gente rever, é quando o martírio do Santo Estevão, por amor a Cristo, ele foi predejado até a morte. E interessante que ele foi predejado aos pés praticamente de Saulo. Isso, de São Paulo. Antes de Paulo se converter ele era ao cristianismo, a ser cristão. Antes ele era um perseguidor. Né? Então, meus irmãos, aquela ideia de dizer assim, quando eu for me confessar, eu entro para o meu quarto e me confesso no meu quarto. Na Bíblia não encontra passagem dizendo que você entra para o seu quarto para se confessar.
Na Bíblia diz assim: entra para o teu quarto e ora ao Pai em segredo no teu coração. É rezar, é fazer a leço divina da palavra. A confissão, ela se encontra em Mateus e em João. Quando Jesus vai dizer, o que tu ligas será desligado, e João 20, quando o próprio 20 a 21, que o próprio Jesus vai dizer, São João vai dizer, aquele a confessar os seus pecados serão retidos, e aquele que não confessarem os seus pecados não lhes serão retidos. Se não perdoar, né? Aquele que serão, perdoar serão perdoados. Aquele que não perdoar lhes serão retidos. Né? Então, para você ver que aquilo que a igreja determina é bíblico, está dentro da própria palavra de Deus. Então, você, irmão, amado irmão, batizado, que tem esse pensamento que não se confessa, porque não vai se confessar um homem qualquer, quero dizer para você, o padre é um homem como qualquer um de nós. Mas ele tem uma coisa que eu e você não tem. Sabe o que é? O sacramento da ordem. Ele é ordenado. Ele tem esse poder da graça. E por essa ordenação é concedido ele a graça. E quando ele diz, eu te absolvo, é Cristo que opera, é Cristo que absolve, é Cristo que realiza. Né? Quando ele diz, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, exatamente, é Cristo que a absolve. O Padre ali está na pessoa de Cristo. Persona Christi. Ele está na pessoa de Cristo. Observe quando o Padre ergue o corpo e o sangue do Senhor, ele diz o quê? Eis o meu corpo, eis o meu sangue. Ele diz assim, aqui é o sangue de Jesus, aqui é o corpo de Jesus. Não, isso é o meu sangue, porque ali é o próprio Cristo que está se ofertando no altar. Né? Porque o próprio Cristo diz, isto é, né? Então, a fórmula é esta. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então, o Padre é um outro Cristo. Ele, quando nós dizíamos aqui, eu e Itamar, a gente conversou antes, é o poder, é um poder da graça. Não é poder por poder, não, gente. É o poder da graça de Deus. É o poder de Deus que ele... É o padre, por isso, cada padre tem que ter essa consciência, né? E tenho certeza que eles têm, né? Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eles têm que ter essa consciência, e eu tenho certeza que eles têm, de que ele é esse que, porque ele é dispensador, ele distribui graças, porque ele recebeu a graça. É uma grande responsabilidade, como para mim também, como religiosa, é uma grande responsabilidade, porque eu fiz uma profissão diante da pública, diante de uma comunidade, para eu professar, para eu seguir Jesus Cristo neste modo de vida, como freira, casta, humilde, obediente e pobre. Então, não é com ostentação, mas é humilde, simples, pobre, casta e obediente. Obediente à palavra, obediente aos ministros da igreja. E quem são aos apóstolos da igreja? Obediente ao Papa, no meu caso, que eu sou de ordem pontifícia, né? Que eu estou sobre... Então, obediente à igreja, obediente aos ensinamentos. Eu não posso ensinar fora da doutrina da igreja. Então, o padre também, por isso, no dia da ordenação, o bispo até entrega para ele e fala, naquele momento, que entrega o cálice e entrega a patena. E aí diz as palavras, né, que ao ele celebrar, eu gostaria de lembrar isso aqui, ao celebrar, tome consciência do que você está fazendo. Então, gente, é um homem que entra lá no confessionário, um padre, ele é gente como você, como eu, mas ali naquele momento, ele tem isso que Itamar disse, esse poder da graça de Deus, que foi dado a ele, Deus deu esse dom.
E aí, naquele momento, ele é outro Cristo para te absolver de todos os seus pecados, para te dar o perdão. E ele fala, em nome de Jesus, eu te perdoo. Vai em paz, como Jesus falou com a pecadora, ele fala conosco. Não peca mais, só que nós pecamos, né? Toda hora nós vamos cair até no mesmo pecado. Mas, e na Eucaristia a mesma coisa. E aí, por isso, é uma grande responsabilidade, né, de nós rezarmos pelos nossos sacerdotes, pelo nosso pároco, pelo padre, que é nosso amigo, ser amiga do padre, ser amigo do padre, cuidar, gente, não é bajular, é cuidar. Cuidar do seu padre. Não falar mal, tem gente que fica falando mal, fica difamando, fazendo fofoca, isso mata a igreja. Isso mata o... E se você, igreja, você está falando mal de você mesma. Pelo amor de Deus, vamos rezar se ele errou, se a irmã Cida errou, se o Itamar errou, vamos parar de ficar falando mal, falando o erro do Itamar, o erro do padre, o erro da irmã, o erro da Maria, do João. Vamos ajudar essa pessoa. Se eu não posso chegar para ele e ajudar e conversar e ver o que você está passando por você, o que eu posso ajudar, não é especular também de querer para fazer mais fofoca, mas é para ajudar o irmão. Isso que Jesus está dizendo para amar. Não quer dizer também que eu tenho que tapar os olhos agora e não ver que tem erro. Tem. A pessoa, porque eu sou humana, eu posso falar uma coisa que não está certa. Mas me ajude a levantar e a pedir perdão e a ser perdoada, porque eu quero ser de Deus. Então, não vamos falar mal, vamos rezar, vamos ajudar a pessoa, dar a mão à pessoa, ser misericordioso com aquela situação, com aquela dificuldade, com a crise, com o problema que a pessoa está passando. Você não sabe o que está por trás ali naquele momento. O demônio usa, até conversava aqui com o Itamar, das diversas formas para te fazer cair. Porque ele quer ele quer quem é de Deus. Quem não é de Deus, já é dele. Mas ele quer quem está buscando Deus mesmo. Às vezes eu partilho, irmã, porque às vezes tem pessoas que dizem assim, fulano está lendo o evangelho e às vezes não quer ouvir aquela pessoa que está ali pregando, que está anunciando a boa nova de Jesus Cristo. E eu digo sempre assim, meu irmão, não importa o que aquela pessoa fez ou deixou de fazer. O importante é que naquele momento está proclamando a verdade de Jesus Cristo. A verdade de Jesus Cristo que cura e que liberta. Então, o que cabe a mim, como leigo, como batizado, como igreja, é acolher. E se tem alguma situação, é rezar por ela. Às vezes você fala da pessoa, mas não reza pela pessoa. Um padre, um diácono, uma freira, um coordenador, todos esse povo que assume funções dentro da igreja, ou funções eclesiásticas dentro da igreja, ele precisa das nossas orações. Isso. Ele precisa do nosso jejum para se manter de pé, para continuar firme. Então, meus irmãos, aquilo que diz Santo Agostinho, outro de Maria é que nem a mão do sacerdote gera Cristo para nós. Você só tem a Eucaristia, Jesus na Eucaristia, por causa do padre. Se não tiver o padre, não vai ter Eucaristia. Mas o Papa, o Bispo, todos eles começou como padre. Se tornou diácono, sermês, depois de sermês se ordena sacerdote, e daí por diante chega padre, chega bispo, a cardeais, e daí por diante. Né? Então nós temos que entender isso. O padre é essa pessoa que sofre. Imagine um sacerdote que pega uma igreja com uma paróquia, né, com, 15, 20, 30 capelas, cheio de problema, e às vezes a pessoa não ajuda a rezar pelo padre, quer só criticar, falar mal, julgar. Meus irmãos, isso não leva ninguém para o céu. Isso não leva ninguém para o céu. Aliás, quando a gente fala do irmão que anuncia a boa nova de Jesus Cristo, você está falando de Jesus. Queira ou que não queira, porque
Ele é quem nos envia, Ele é quem envia pelo batismo. Você já assume a missão evangelizadora. Aquilo que fez São Paulo quando perseguiu os cristãos. Jesus se apresentou a São Paulo e disse o quê? Paulo, Paulo, por que tu me persegue, Paulo? E Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado. E ali, naquele momento, Paulo estava perseguindo os apóstolos. Né? E Paulo apresentou-se, Jesus se apresentou a Paulo dizendo, Paulo, por que tu me persegue? Então, quando nós perseguimos, criticamos uma pessoa que serve o reino de Deus dignamente, saiba que nós estamos perseguindo a igreja, estamos perseguindo Jesus Cristo. Porque a igreja é pertença de Cristo. Ela é a cabeça de Cristo. Nós somos os pedaços, membros dessa igreja, que compõe toda a conjuntura que diz São Paulo, o braço, perna, olho, orelha e daí por diante. Meus irmãos, como é grandioso, como é maravilhoso pertencer, eu digo assim, pertencer à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja católica, apostólica romana, tem uma frase encantadora, que diz assim, quem ama Jesus, quem não ama Maria, não ama Jesus Cristo. E quem ama Maria, ama Jesus Cristo. E quem ama Jesus tem que amar Maria. E Maria é a mãe da igreja. Nossa Senhora é a mãe dessa igreja. Foi ela que trouxe o autor da graça, o Cristo Jesus. E voltando aqui, irmã, sim, para a gente dar uma continuidade, porque às vezes tem pessoas que dizem assim, mas eu tenho fé, só minha fé em Jesus Cristo basta, né? Sim. E a gente encontra muitas pessoas que dizem assim, eu não vou para a missa, mas eu tenho fé, eu acredito em Deus, então eu rezo na minha casa, eu tendo fé em Jesus Cristo, está tudo beleza. E acho que tem alguma coisa incompleta. Porque a gente diz assim, para que igreja, né? Se eu já tenho fé, basta eu ter fé em Jesus. Para que eu vou na igreja? Basta eu ter fé em Jesus. Então, gente, se bastasse eu ter fé em Jesus, Jesus mesmo não teria... Eu vou tornar a repetir a palavra, vocês vão ouvir acho, na live inteira. Eu repeti, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, porque é o próprio Cristo. O Tamar diz, Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça, ele é o corpo. A igreja é de Jesus Cristo. Seguir a Jesus Cristo. A igreja é Jesus Cristo. Eu estou seguindo na igreja Jesus, esse povo que se reúne. Nós não nos reunimos para nada, não, para brincar, para fazer teatro. Acho que eu falo isso, quando de modo especial na Eucaristia. Nós nos reunimos para fazer memória, para de novo celebrar o sacrifício. Então, senão não precisava quem tem, não é a minha fé, ela está incompleta eu ficar só em casa. Só em casa e dizer, eu tenho fé, se eu não professo essa fé como comunidade, como irmãos, com os meus irmãos, que aí lá na comunidade eu vou me encontrar com o irmão, lá na comunidade eu vou talvez fazer a caridade, né? Lá na comunidade eu vou fazer caridade, seja ela eu indo até alguém que precisa, né, da minha visita pessoalmente, ou seja, rezando, né, rezando por aquela intenção, por aquela pessoa, pelo meu irmão. E lá na comunidade, eu vou mostrar quem que eu sou junto com os meus irmãos, eu vou testemunhar a minha fé. Né? Senão Jesus não dizia para Pedro, tu és, e eu vou edificar. Não adianta eu só dizer que eu acredito em Jesus. Eu tenho que ir na comunidade professar essa fé. E junto como irmãos, como comunidade. Senão Jesus não teria formado um grupo. Senão Jesus sozinho teria feito e dito, acreditem no Pai e pronto. Mas o que Jesus faz? Jesus
ele é Deus, mas ele forma uma comunidade. E essa comunidade, porque lá na comunidade você vai ouvindo o evangelho, vendo o testemunho do seu irmão, que também é pecador como você, é pecador como eu, como você, mas vendo o testemunho dele, ali você se anima a ir junto, evangelizar, né? E evangelizar talvez não é só ali, é fazer até ir em silêncio junto com Itamar, fazer uma visita e perceber ali o que Deus quer, tanto para você, quanto para quem você foi visitar. E tenho certeza, faça essa experiência para você ver se não será diferente. Isso é ser igreja. Isso é o mandato de Jesus, de cuidar, cuida, apacenta. Quer dizer, é cuidar proclamando a palavra, evangelizando, pregando a palavra, que Itamar nos lembrou aqui dos Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos tem um momento que a comunidade dos apóstolos perceberam que eles tinham que pregar, mas eles tinham que cuidar das viúvas. O que acontece? Eles elegem 7 homens idôneos, 7 homens justos, dignos, para quê? Para cuidar das viúvas da comunidade. Cuidar, não era para explorar, não era para abusar, mas cuidar no sentido de ajudá-las na caridade, delas terem o que comer, porque elas estavam sem os maridos, cada cultura, cada povo. Então, aquele povo ali, da comunidade, a primeira comunidade ali em Israel, ali em Jerusalém, em Antioquia, na Síria, aquele grupo ali em Patmos, as comunidades que Pedro vai andando, lá em Roma, por causa da guerra, por causa da exploração do rei, do Império Romano. Então, deixava muita gente à margem. E aí a comunidade cristã rezava, mas olhava, porque Jesus fez isso. O que Jesus faz? Se Jesus nos deixa esse legado, se Jesus nos deixa esse testamento, o que Jesus fez? Curou, deu pão a quem estava com fome, deu perna a quem estava com dificuldade de andar, deu o paralítico, que Jesus deu a vista. O que Jesus faz? Então, os discípulos também fazem a mesma coisa. E somos hoje convidados a fazer. Então, isso é ser igreja. Isso aí você, que não, São Tiago que vai dizer, me mostra a sua fé sem obras, que eu vou te mostrar a minha fé com obras. Porque não há fé sem obras. Obra e fé. O que é obra? A caridade e a fé caminham junto. O amar, o acreditar em Jesus e o amar Jesus caminham junto. Eu não posso só amar, eu tenho que também mostrar com minhas atitudes, com meus gestos de caridade, de cuidado das pessoas, de cuidado do irmão, em todos os sentidos. Por isso, freiemos a nossa língua, parar de fofoca, em todos os sentidos. Cuidemos do irmão, é essa a proposta. Outra coisa interessante, assim, que a gente, né, na caminhada com Deus, essa caminhada saborosa, né, maravilhosa, hoje eu fiz uma experiência interessante, quero partilhar com você. Uma experiência que mostra para a gente que, às vezes, a gente pensa uma coisa em relação... Eu rezo... vou logo no assunto básico, certo? Vamos supor, eu rezo todos os dias, rezo o meu terço, o meu rosário, rezo o ofício, faço as minhas orações, vou para diante do Santíssimo. Mas não me confesso e não participo da Santa Eucaristia. Então faltou alguma coisa em mim. Falta alguma coisa. Eu busco uma parte. É como diz assim a história, né, do cara. Foi o casamento, comeu aquela comidinha que coloca na entrada, como é que chama ali a entrada, né? Entrada, é isso? Os petiscos. De entrada, né? Mas
não participou do jantar. O meu ficou ali fora nos... Então a pessoa reza. Nos petiscos. Reza o texto, faz. Não estou dizendo que é ruim, não. É rezar, tem que rezar. Mas se eu posso fazer completo, eu não vou deixar só pela metade. Isso. Está entendendo? Eu vou buscar completo. Então, buscar esse completo, eu rezar, eu buscar e refletir a minha vida. Quanto tempo está que eu não me confesso? Está quanto tempo que eu não faço uma confissão sincera? Porque às vezes a gente vai se confessar diante do sacerdote e conta só aquelas besteirinhas. Eu fiquei chateado com fulano, com Maria, com Pereira, com isso, com fulano e tal. Não conto os pecados graves. E é importante que eu conte os meus pecados graves. Né? Não porque eu tenho vergonha do padre. Uma palavra do professor Felipe Aquino, ele diz assim: é ruim se você fosse se confessar com um anjo que não tem pecado, que não ia lhe compreender, mas o padre vai lhe compreender. Então, conte tudo que você traz, que fez ao sacerdote, e receba dele a graça e a misericórdia de Deus através do sacerdote. Porque, meu irmão, minha irmã, nós precisamos sacramento que a igreja nos concede. Os sacramentos é sinal de graça para a nossa vida, é sinal de santificação. Me santifica. O sacramento da confissão é o sacramento da misericórdia, é o sacramento de cura. A Eucaristia é o sacramento do amor, como nós partilhamos. E é o sacramento que me cura, que me dá força para caminhar na minha vida, na minha caminhada de fé. Mas se eu não busco o sacramento, eu tenho alguma coisa como um médico passa um remédio para mim, 2 medicamentos, eu só tomo um. Então o outro que poderia me ajudar, não ajuda porque eu não tomo. Né? Então nós devemos refletir e ver. Fazer uma reflexão da sua vida. Faça uma reflexão, você como cristão batizado, faça uma reflexão da sua vida. Como é que eu me encontro hoje como igreja? Isso eu acho que seria muito importante. Fazer essa reflexão. Eu acho que os religiosos, os padres, os diáconos, que é uma grande graça que a igreja tem concedido, que é o diaconato, né? Que ajuda demais a igreja e às vezes a gente não reconhece essa grande graça que eles concedem a sua contribuição árdua à igreja. Né? E hoje, essa grande graça que o Concílio Vaticano II concedeu aos leigos também, de fazer parte dessa junção, de contribuir com a igreja. Então, meu irmão, cabe a nós fazer uma reflexão, refletir a nossa vida. Eu acho que a irmã faz a sua reflexão por semana, ou por mês, ou de 3 em 3 meses, ou de ano em ano, eu não sei. Mas acho que ela deve fazer uma reflexão, dia de oração, retiro espiritual dela, e fazer a sua reflexão, e vai anotar ali, né, irmã? É o que precisa eu mudar na minha vida, o que precisa eu fazer na minha vida. É mais ou menos isso, né? Já que Itamar está tocando nisso, vou responder isso aqui. Como religiosa, uma vez no mês eu tenho um dia inteiro de retiro, né? De reflexão mesmo, de oração, sempre com um tema, e de avaliar, autoavaliar. E isso é para parar mesmo, que diante de Deus e de tudo mais. Mas todos os dias eu faço isso, todos os dias da minha vida, e peço todos os dias ao Divino Espírito Santo que me dê a graça de eu ser fiel hoje, de eu responder hoje nas minhas limitações. Todos os dias eu peço pela manhã essa graça e à noite eu avalio. E uma vez no mês eu faço uma parada. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho. Achei bonito que Itamar partilhou conosco, que falou aqui. Eu gostaria de voltar aqui quando diz: para que igreja se eu só tenho fé em Cristo? Itamar usou uma expressão que eu gostei. Você entra na festa de um casamento ou na festa de alguém e você só fica na antessala ali, né? Você não entra, não vai lá na panela, na cozinha de comer do melhor, né? Você não espera para o jantar, para o que vem depois, né? Para o melhor, para o momento melhor. Então,
É a mesma coisa, você reza em casa, mas você não participa do sacramento da igreja, porque a igreja, eu dizia no início, que a igreja, ela continua os sacramentos que foram instituídos por Jesus. Porque se você olha, na Quinta-feira Santa nasce o sacramento da Eucaristia e o sacramento da ordem. Porque se ele falou com os discípulos ali, isto é meu corpo, fazer isso em memória de mim, ali os primeiros padres, os primeiros bispos, e o primeiro papa estava ali, que era Pedro. E se você fica só em casa, eu acredito em Jesus, eu creio em Jesus, você vai ficar comendo só os petiscos ali, né? Ali da entrada ali daquela. Você não fez a experiência, você não faz a experiência de ir na comunidade e celebrar a Eucaristia, de ir à igreja e celebrar a Eucaristia, de ir à igreja e celebrar o sacramento da reconciliação, o sacramento da penitência, que é a confissão. Você não vai à igreja para os outros sacramentos, né? E no caso, de modo especial, quando nós falávamos no início, qualquer um de nós, se não é batizado, você não pode ser outra coisa. Todo padre, toda freira, todo cristão tem que ser primeiro batizado. O sacramento que te introduz, que te faz filho de Deus, é o sacramento do batismo. Veja que Jesus já era filho de Deus. Jesus não precisava batizar. Mas Jesus faz para quê? Para nos mostrar, para dizer. Gente, a Bíblia nos mostra claríssimo como que Jesus vai nos mostrando como nós devemos organizar como comunidade, como cristão, como aqueles que seguem, que o cristianismo deveria continuar no mundo. Jesus desce para ser batizado por João e depois assume a missão. Mas ele já era filho de Deus. Por que fez isso? Para nos mostrar. E para deixar para nós o primeiro sacramento. O padre, por exemplo, se ele já está lá bispo e descobre que ele não foi batizado, tem que fazer todo um processo, porque então tudo não foi válido, porque o primeiro sacramento que te introduz, então todo padre, todos nós, para sermos depois, para ser papa, para ser padre, você primeiro tem que ser batizado. Você primeiro tem que ser lavado da culpa original, da picada da serpente, do pecado original. Você tem que ser introduzido, você tem que receber a graça do batismo. Quanto que nós desperdiçamos essa graça? Esquecemos que nós somos batizados. Não damos continuidade a essa graça que está dentro de nós, que é o batismo. E de saber que eu sou filho de Deus, que eu sou membro desta igreja de Deus, que pelo batismo eu me tornei filho e eu tenho que ser aquele que vai anunciar esse Jesus, que vai anunciar esse Deus que eu amo. Então, que nós possamos realmente, isso que Itamar diz, que cristão, eu termino aqui, que cristão, faço as palavras dele também, que cristão eu estou sendo. Como que está a minha vida de cristianismo? Se eu estou todo dia na igreja, rezando, indo à missa e tudo mais, mas como que é que realmente eu estou praticando lá fora? E se eu não estou indo, e talvez essa live chegue até mim, ou outras lives que falam desses assuntos, ou que me toca, como que é que eu estou vivendo o meu ser de batizadas, ou de batizado, se eu tenho 20 anos, 30 anos, que eu não confesso, e vou à missa e não comungo, ou talvez até entro na fila da comunhão sem até saber o que eu estou fazendo mais, porque tem tanto tempo que a minha primeira Eucaristia, eu não presto muita atenção, vou porque os outros vão. Então, não faça assim. Então, faça uma avaliação da tua vida, cada um de nós. Eu que estou lá todos os dias, eu que não estou indo. Como que eu estou sendo?
e faça um propósito de você mudar de vida. Você que já está seguindo, que está achando que está fazendo tudo certinho, avalie sua vida e olhe, porque tem algo. Deus está te pedindo hoje. Para mim, Ele me pede todo dia para eu mudar de vida. Todo dia eu falo para vocês com certeza. Hoje mesmo eu partilhava aqui com o Itamar, assim, por alto, algumas coisas. Como que Deus me exigiu nessa semana algo de mudar de postura, de perceber que por trás até de coisas boas, era o demônio que estava me oferecendo coisas boas. Então, que talvez eu estava achando que era bom, depois eu descobri que não. Então, avalie, né? A avaliação é muito importante. Que cristão que eu estou sendo. Eu amo a minha igreja, porque quem ama Jesus Cristo e não ama a igreja é um mentiroso. Porque você tem que amar Jesus e amar a igreja, porque Ele é a cabeça. Ele é o corpo místico desta igreja. Não tem como dizer que ama Jesus Cristo e despreza a sua igreja. Isso. Né? E não tem que dizer como ama a igreja e despreza Jesus. Os dois não tem como separar. O Filipe de Aquino diz uma coisa interessante. O Filipe de Aquino fala isso. É como você desce um murro no seu próprio estômago, no seu próprio intestino. Bater-se em você mesmo. Isso. Né? Então, o que eu quero dizer mais, para finalizar, eu queria dizer uma coisa para você. A missa pela televisão, ela tem um valor espiritual para as pessoas que são impossibilitados de ir à igreja, como pessoa doente, pessoa que não pode sair de casa, uma pessoa já velha de idade. Você que está doente, beleza, né? Mas, se você é sadio e fica só continuar ainda pela televisão, porque anos para trás foi muito levado pela rede, pela mídia, pela rede social, e acabou se acostumando. Eu quero dizer para você que a missa presencial é sacramental, não é espiritual. Espiritual é você assistir. Você está assistindo, é espiritual, simplesmente você recebe espiritualmente. Mas dentro, participando, vivenciando, né, batendo palma, cantando, ouvindo, né, rezando, ali você participa da missa. Ali é sacramental. É graça de Deus para nós. Né? E eu te digo para você aquilo que diz o santo, principalmente Dom Bosco. Quer muita graça, vai muitas vezes diante do Santíssimo. Quer pouca graça, vai poucas vezes. Não quer graça nenhuma, não vai diante do Santíssimo. Eu, como necessito de muita graça, vou sempre diante do Santíssimo. Isso. E se eu pudesse, eu passaria, sei lá, um bom tempo lá. Tá certo? Então, muito obrigado por você ter estado conosco. Muito obrigado a você, amado irmão. Compartilha, curte. Envia esse link aí para os teus amigos nos grupos do WhatsApp, né? Deixa o teu likezinho, um joinha, faz o teu comentário e muito obrigado, que Deus te abençoe por fazer parte dessa missão evangelizadora. Obrigado, irmã Aparecida. De nada. Suas considerações finais. Então, nós terminamos aqui, né? Obrigado você, compartilhe, faça aí para nós, para que o canal do Itamar possa ir crescendo. Nos dê também sugestões, né? Pode dar sugestões, pode aí, você no pedir seu comentário, tema, né, pode pedir temas, pode dar sugestão aí, que o Itamar, a gente segue, lê tudo, né? Que você coloca aí, para a gente poder estar refletindo, conversando aqui. Pode falar o que você pensa também. Coloque seus pensamentos, suas inspirações. Mas nós vamos concluir rezando, né? Rezando essa oração do Pai Nosso, mais uma vez, pedindo a esse Deus que é nosso Pai, que nos livre de todos os males, que nos faça amar a sua igreja, amar uns aos outros, perdoarmos uns aos outros. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Peçamos a Nossa Senhora, nossa mãe, nesse mês de maio, que já estamos quase finalizando, que ela nos acompanhe, que ela passe à frente de todos os males, de todas as nossas dificuldades. E essa Ave Maria quero rezar por você, pela sua família, pela sua necessidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Coloque sua vida, seu coração, seus problemas, suas dificuldades, suas dores, suas angústias, suas noites não dormidas. Eu encontrei com a senhora esses dias. Irmã, eu não estou conseguindo dormir. Coloque nas mãos do Senhor. Coloque nas mãos dele. Não fique xingando, coloque nas mãos dele. Não fique falando palavras vãs. Coloque nas mãos dele e diga a ele: o Senhor é o dono, o Senhor vai me dar a graça da cura. E acredite, meu irmão, acredite, é possível. Então coloquemos as nossas dores, as nossas lutas, as nossas angústias, as nossas depressões. Jesus cura, ele cura. Mas não fique só em casa, não. Venha até a igreja. Vem diante do Santíssimo. A nossa igreja fica aberta. Todos os lugares hoje, no mundo inteiro, a igreja fica aberta. Vá lá, coloca as suas dores diante de Jesus. Podemos abençoar, né? Então, que o Senhor nos abençoe. Que você tenha um final de tarde feliz, alegre, na gratidão com Jesus, e que sua noite seja bem tranquila, durma na paz e com os anjos de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até uma próxima. Que Deus abençoe a todos. Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, eu confio em você.